falar de uma palavra que é os bem-aventurados, os mais que bem-aventurados por acreditarem em Jesus e por o nunca ter visto. Eu queria falar realmente sobre as palavras que o Senhor Jesus disse em João 20, verso 29, e dar um grande elogio a nós todos. Porquê? Porque nós temos acreditado sem ver. É sério, não é? Todos sabemos que Jesus, só para entrarmos no contexto, diz que Jesus aqui já tinha ressuscitado e depois esteve com os discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo, e o verso de número 22 diz: havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles partilharam isto a Tomé, e Tomé disse que só acreditava quando visse. E quando metesse o dedo dentro da sua mão, por causa do cravo ou do prego grosso que se usava naquela altura, que furaria a mão e deixaria um buraco que podia passar o dedo, não é? E ele só acreditaria que Jesus ressuscitasse após a possibilidade de ele o ver fisicamente. Logo mais, Jesus no verso 29, até podemos ler o 28, depois disse disse Jesus a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega à tua mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado todos aqueles que não virem ou não me viram, mas creram. Então somos tão bem-aventurados. Eu peço que vocês deem um aplauso a vocês próprios. Pode ser? Vamos aplaudir-nos. Não é costume na igreja, não é? Parece só aplaudimos Jesus, mas Jesus te aplaude. Porque tu crês sem nunca ter visto. Eu nunca vi Jesus. Alguém aqui viu Jesus? Eu nunca vi. Houve muitos homens ao longo da história que já tiveram revelação. Paulo, e é bom salientar, ele recebeu o Evangelho do próprio Senhor, diz a palavra de Deus. Ele não foi discípulo de Jesus enquanto Jesus caminhava na terra, mas de facto Paulo, o apóstolo Paulo, um grande apóstolo, aquele que fundou mais igrejas do Novo Testamento. Veja que as igrejas da Ásia foram todas fundadas por ele e muitas outras, mas é tão incrível que ele creu no Evangelho recebido do próprio Senhor Jesus, de acordo com as suas palavras. E hoje eu queria que nós entendêssemos que se Tomé, que acompanhou Jesus, vamos pensar de uma forma fria, se Tomé, que acompanhou Jesus, que viu Jesus a fazer tantos milagres, que era realmente um discípulo, caminhou de uma forma intensa perto do Mestre, ele que andou com Jesus, viu Jesus a multiplicar os pães, viu Jesus a caminhar sobre as águas, viu Jesus a orar e a afastar-se do grupo para estar em comunhão com o Pai, viu Jesus com toda a sabedoria que havia nele, tudo o que havia de melhor naquele homem, 100% homem, chamado Jesus Cristo, o Nazareno. Ele contemplou, ele partilhou a mesa com Jesus, ele comeu o pão com Jesus, ele dormiu na mesma casa com Jesus. Naquele tempo, provavelmente, dormiu no chão com Jesus, dormiu na rua e algumas vezes, numas noites mais gostosas, se calhar, dormiu com Jesus ao lado. Meus amados, se este não tinha compreendido que era necessário Jesus Cristo morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitava dos mortos, se este que ouviu as palavras mais sábias, que eu creio que, irmão, que Jesus seria muito melhor pregador do que qualquer pregador dos nossos dias. Escolha o melhor, ele seria melhor. Este mesmo não entendeu certos princípios, não entendeu a mensagem de Jesus, não entendeu o propósito do qual Jesus tinha vindo ao mundo. Jesus disse várias vezes: é necessário que o Filho do Homem seja entregue a malfeitores, seja entregue a gente que não vai compreender a sua mensagem e que ao morrer ressuscite ao terceiro dia. Porque para isso vim.
disse Jesus. Jesus ensinou que ele era o pão que desceu do céu para ser comido. Que ele disse que o seu sangue era bebida. Jesus, ele estava dizendo que era necessário comer dele. Amém? E que as palavras que Jesus dizia eram vida. E Tomé, passado 3 anos, e não sabemos quantos anos ele conheceu Jesus, se partilhou com Jesus, porque você não esqueça quem era Jesus. Era um homem que antes de ser homem era uma criança, antes de ser criança era um bebé, e depois de criança tornou-se um jovem. Partilhou com muita gente, caminhou e brincou com muita gente, e toda a gente achou ele normal, porque ele era normal. Ele não era um extraterrestre. Ele não era um Deus que, como eu costumo brincar, que pegava numa pedrinha e ao mandá-la começava um passarinho a voar, como se ensina para as crianças, de forma errada. Jesus foi perfeitamente normal. Aos 30 anos começou o seu ministério. Aos 33 foi assassinado de uma forma estranha, mas que todos sabemos porquê. Porque era necessário que alguém comprasse a nossa vida, o nosso pecado. Alguém levasse sobre ele, se levasse as nossas doenças, porque nele podemos fazer grandes coisas, por causa dele. Mas Tomé não entendeu. Irmão, pense comigo. Tomé não entendeu. Tomé repostou. Mas se eu não vir, eu não acredito. Hoje estamos num mundo de ateus, num mundo de agnósticos e num mundo de crentes incrédulos. Estamos a viver uma época que a maioria das pessoas que se dizem crentes não acreditam em Deus. Ouça com muita atenção. A maioria que diz que dá a vida por Jesus não dá. É mentira. A maioria dos que se dizem ter muita fé não a têm. Só têm conversa. E eu explico-vos porquê. Porque não vivem minimamente preocupados em agradar àquilo que Jesus mandou fazer. Não vivem preocupados em viver a vida que Jesus mandou viver. Nós, igreja, no século XXI, somos muito bem-aventurados. Porque se o outro, com um prazo de poucos dias, não acreditava que Jesus ressuscitasse, como é que 21 séculos depois, 20 mais propriamente, 2000 anos mais tarde, como é que estará a igreja do meu Jesus? Amados, nós temos que fazer uma análise à nossa fé. Uma análise às nossas convicções. Eu às vezes faço um exercício assim meio estranho e difícil. Imagine o pior cenário na sua vida. Imagine aquilo que lhe pode acontecer e que mais magoaria o seu coração. Como ficaria a sua fé? Não é porque para uns perder dinheiro é batata. Tranquilo. Para outros, perder pai e mãe também é tranquilo. É da maneira que recebem herança mais cedo. Para outros, perder um ente querido, está tudo bem. Mas o que é que na tua vida te magoaria mais? Ai, a minha mulher vai morrer, magoaria muito. Não acredito. Estás a ser mentiroso que logo arranjavas outra. É verdade. Misericórdia. É verdade, é o que muitos... eu amo muito... Alguns sim, eu acredito. Não é todos. Não arrumarias. Mas olha que eu aconselho ela a arranjar outro. É. Eu digo à minha mulher que se ela morrer, eu caso-me. Mas se eu morrer, ela arranja um melhor que eu. É sinal que a amo, ou não é? Tu quer... Danilo, imagina que vais desta para melhor. Queres a tua mulher como viúva o resto da vida? Ali? Não, eu não quero. Eu quero que ela arranje um melhor que eu. Um homem que a faça mais feliz. Um homem mais santo. Menos barrigudo. Para barrigudo, basto eu. Não é? Porque isso é um sinal de amor. Agora, se ela quer dar-se e doar-se como viúva, até para o Senhor, isso é importante. Porque pode-se dedicar mais ao Senhor. Porque aturar homem não é fácil. Mulheres, digam lá para mim, é fácil aturar homem? Não é. E homem, é fácil aturar mulher? Não é, não.
Epá, está a ser gravado, vou perder a audiência. Mas diga-me, 20 séculos depois, 2000 anos depois, como estará a igreja do meu Jesus? Eu costumo ensinar que o primeiro século foi importante para nós. Até os erros das igrejas primitivas, os desvios doutrinários das igrejas primitivas, que vêm na Bíblia, e podemos depois ver as diásporas, podemos ver a patrística, que é um grande grupo de livros que a Igreja Católica detém, dos pais da Igreja. Eu, por acaso, falta-me meia dúzia de volumes que tenho de comprar, que ainda é bastante caro, mas quando for ao Brasil a ver se consigo. É qualquer coisa de fantástico, ler aqueles livros históricos. Como é que, se no primeiro século, o século da Bíblia, embora houve muitos escritos, houve muitos evangelhos, além dos que estão aqui, que não foram reconhecidos como sagrados. E houve tantos escritores do tempo de Jesus. E neste tempo, as próprias igrejas fundadas pelos apóstolos desviaram-se doutrinariamente, tiveram graves problemas internos, olhando para Coríntios, olhando para Gálatas, para a igreja nos Gálatas, da Galácia, olhando para as igrejas do Apocalipse que se desviaram de uma forma incrível dos princípios de Deus. Como não estará a igreja nos dias de hoje? Não, como não está? Está péssimo. Está, eu não digo todas, porque eu acredito que há ministérios que lutam muito pela origem da palavra, pela origem dos princípios. Amados, nós somos bem-aventurados se de facto queremos e acreditamos em Jesus. Se de facto estamos dispostos a sofrer todo o tipo de afronta por causa de Jesus. Se de facto estamos disponíveis para obedecer a Jesus de forma sem contestação e sem porquês. Porque é tão fácil. Eu, durante um período da minha vida, por intenções das mais diversas, até sujeitar-me a algumas verdades, que mais dia menos dia, porque não estou totalmente enquadrado sentimentalmente com as decisões que eu tomei, o meu coração não está bem ali. Eu obedeço durante um período e mais tarde eu afasto-me. E muitas vezes, porque a Bíblia nos diz que a fé, ouça com atenção o que eu vou dizer, a fé vem, isto é uma das razões, o caminho para podermos alcançar fé, para podermos crer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Note que nós, ao ouvir a palavra de Deus, nós podemos entender que se a fé vem pelo ouvir, você não espera a segunda parte. A incredulidade também vem pelo ouvir. Ok? A incredulidade vem porque tu ouves lixo. A incredulidade vem porque tu ouves o que não deves ouvir. Se a fé entra pelos ouvidos, a falta de fé também entra. A dúvida também entra. Basta ir ao Gênesis. Nós encontramos no livro do Gênesis Adão e Eva. E foram afetados por aquilo que ouviram. Porque para eles a serpente falar, eles entenderem a linguagem dos animais, eu até creio que deveria ser normal antes do pecado. Alô? Porquê? Porque como é que uma serpente fala? Porquê é que o diabo se incorporou naquela serpente, que era um dos animais mais lindos da terra? E se tornou o rastejante da terra? Ninguém sabe esta resposta. Mas eu creio que quando Adão colocou o nome aos animais, o colocou, e se calhar até, não sei, se ele falava com os burros, se falava com as éguas, se falava com os crocodilos, eu não sei. Ninguém sabe. Mas eu sei que uma serpente falou com Adão e com Eva, neste caso. E uma vez vi uma jumenta a falar com um profeta também. É ou não é? Porque Deus até... e estava a ser usado, um jumento estava a ser usado por Deus e uma serpente a ser usada por o diabo. Se a fé vem pelo ouvir,
a incredulidade, a dúvida, aquilo que pode arruinar a nossa fé, aquilo que pode destruir o plano de Deus na tua vida, também pode entrar pelos teus ouvidos. Irmãos, eu quero vos dizer que somos muito bem-aventurados, muito felizes. Deus há de olhar para nós e eu quero dizer aqui aquilo que eu acho que Deus pensa e o que eu acho, qual é a opinião de Deus a nosso respeito. Peço a Deus perdão se estiver errado. Deus nos entende tanto que nos tolera mais do que no tempo da igreja primitiva. Porque na igreja primitiva, mentir a Deus, aos homens, ao Espírito Santo, como vemos em Atos dos Apóstolos, eram fulminados. Lembram-se? Lembram-se de Ananias e Safira? Então eu creio que a tolerância de Deus tem a ver com a distância dos acontecimentos, em que Ele olha para nós e diz: oh, meu querido, nunca viste um milagre, nunca viste um morto a ressuscitar, nunca viste isto, nunca viste aquilo. Eu vou-te dar outra oportunidade. Vocês estão a entender o meu ponto de vista? Eu vou-te dar nova oportunidade. Porque o coração de Deus, Ele tem como principal objetivo nos salvar. E salvar a todos, porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora eu quero vos dizer, meus amados, só há uma maneira de fortalecer ou de fazer gerar fé no nosso coração, é ouvindo a sua palavra. Obrigado pelo vosso amém. Quem estiver online, diga amém, por favor. Sem dúvida, o Senhor Jesus diz em Mateus 11, 29, aprendei de mim. Ora, se eu tenho que aprender de Jesus, eu tenho que aprender com aqueles que falam de Jesus. E pelo menos tenho que escolher a pessoa que me parece mais coerente. Não é a mais eloquente, não é a mais bonita fisicamente, talvez, não é a igreja maior e a igreja mais famosa, é onde tu estás, é onde Deus te colocou, é agora, aqui, agora, tens que aprender a palavra. Por isso que a comunidade ICIR tem cursos e vamos recomeçá-los e é urgente tu te inscreveres, é urgente aprenderes, é urgente obedecer à palavra de Deus, é urgente ouvir a palavra de Deus. Oh, irmão, agora temos Bíblia em todo o lado. Estava a ler uma revista de um daqueles países onde é proibida a palavra de Deus, com um rapazito que estudou, que estudou na escola muçulmana durante muitos anos e, como os irmãos sabem, o Corão também tem alguma mensagem sobre a vida de Jesus e Maria, Jesus, filho de Maria. E ele começou a ler, entusiasmou-se, mas quem é este que fazia tantos mais milagres do que qualquer profeta mencionado no Corão. E o que é engraçado é que ele começou a ler, e depois de 11, 12 anos na escola muçulmana, e entretanto um médico cristão, acho que era evangélico, tinha a Bíblia através de uma aplicação, mas uma aplicação gravada, porque nesses países não consegue aceder à internet a estas páginas evangélicas, nem católicas, nada, ninguém consegue lá aceder. A gente pensa que isto é fácil, a gente nem se apercebe o que é que representa a internet, não é? Nem sabemos o poder disto. E este rapaz, ao ler, até tem a revista em cima da secretária ali na igreja, não me lembro agora o nome, ao encontrar esse médico e ao ouvir uma mensagem de áudio que era a Bíblia lida e falada, ele chegou ao pé desse médico e pediu-lhe, e está a ouvir a palavra de Deus, está a compreender melhor que ninguém quem é Jesus, o poder de ouvir o que é certo. Se há poder em ouvir o que é certo, também há poder em ouvir o que é errado. Por isso que eu costumo dizer para nós todos, os nossos ouvidos não são caixote de lixo. Irmão, um programa de televisão que te pode arruinar a fé, ouvir um ateu, um agnóstico, ouvir alguém que pode beliscar a tua fé, enquanto a tua fé ainda não está fortificada, é perigoso. É perigoso. Se tu não tens uma experiência real com Deus, se não tiveste um verdadeiro encontro com Jesus, se ainda não nasceste novo, qualquer palavra, qualquer informação pode arruinar o início da tua fé.
Por isso que o caminho para crer só podemos, para alcançarmos Jesus, alcançarmos a fé, pois somos bem-aventurados, primeiro ouvindo a sua palavra, segundo buscando a Deus com todo o nosso coração, como Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Não há dúvida que os que buscam Deus encontram. Pode dizer amém? É engraçado, eu gosto muito deste texto que o Senhor Jesus que o profeta Jeremias disse em Jeremias 29:13, porque também temos o 14. A primeira parte já disse, mas a segunda diz, o verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei-vos voltar do vosso cativeiro, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, etc. Ou seja, quando buscamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a sinceridade da nossa alma, Deus se faz presente. Outro aspecto que encontrar fé é fazendo oração sincera diante de Deus. Amém? Uma oração de casa. Eu costumo dizer, desde que sou jovem, que encontrei Jesus e comecei a segui-lo de uma forma ativa, que eu ensinava, porque eu sempre tive uma paixão pela evangelização, eu falava e ensinava às pessoas que não tinham fé. Você, quando chegar à sua casa, feche-se num lugar secreto, feche-se e ora ao Senhor. E diga: Deus, se tu existes, manifesta-te à minha vida. Não é errado ser sincero com Deus. É errado alguém que não acredita nele fazer uma oração que mais parece de um tolo, dizer: olha, tu que estás aí, que não sei se é verdade que tu existes. Hã? É ou não é? Por favor, eu quero conhecer-te se tu existes. Eu quero que tu te manifestes a mim se tu existes. Claro, não vai vir um anjo, um querubim. Poderá até vir, a vir, mas vamos imaginar que não. Eu vou-te dizer, todo aquele que busca Deus o encontra. Mas só com sinceridade, só fazendo uma oração sincera, nós alcançamos a verdadeira fé. A fé que vence todas as coisas. E esta é a vitória que vence o mundo, disse o apóstolo João. A nossa fé. Amém? É a fé que nos ajuda a vencer todas as coisas. Diga amém. Também, outro aspecto que nos faz alcançar a fé é uma coisa que muitas vezes não sabemos. Podemos agora falá-lo aqui a alguém de forma errada, exercitar essa tentativa, que é, sem dúvida, fazer prova do Senhor, como diz Malaquias. Malaquias é muito claro, em 3:10. Ali fala num contexto financeiro, mas eu quero vos dizer, fazer prova de Deus é uma coisa que aconteceu ao longo da Bíblia. Muita gente. Meus amados, fazer prova de Deus, isto é, buscar Deus com todo o coração e dizer: Pai, ajuda-me, dá-me um sinal, quem sabe, algo, para que eu possa crer em Ti. Irmãos, é legítimo o muçulmano não acreditar em Jesus. Se ele nasceu de criança a ouvir que Jesus é outra, que Deus é diferente daquilo que os cristãos ensinam. Se um budista aprende um caminho do pensamento positivo, um caminho da bondade, do relação, uma coisa. Porque há quem diga que o budismo não é bem religião, mas não deixa de ser um bocadinho. O hinduísmo, porque tudo há ali uma mistura. Se as pessoas nasceram naquele meio, como quererão? E Jesus diz na sua palavra em Romanos: como quererão se não for gente enviada para pregar? Como quererão se não ouvirem? Como? Como é que as pessoas podem crer se não vai ser ninguém enviado para que ouçam o Evangelho? Quando eu estive no Egito há pouco tempo, eu fiquei tão apaixonado por aquele país que foi quase dizimado completamente. E o jovem que eu estava a falar é da Síria. E eu disse: oh Deus, eu saí de lá tão triste, porque
temos aqui palavra tão boa, as igrejas, temos tão bons pregadores no século XXI, igrejas bonitas, igrejas fortes, igrejas com capacidade e estrutura financeira incrível, com cantores magníficos, com músicos do melhor que há e que vivem tão pouco. E aquela gente morre por causa de aceitar Jesus. São deserdados por aceitarem Jesus. E eu saí de lá, chorei muitas vezes. Vim de lá convertido. Não ao islamismo, mas aquilo ali sim é ser missionário. É tão fácil ser missionário em Portugal. Na Europa. Ai, tão fácil. Ser missionário onde já há evangelho em todo lado. Agora ser missionário onde... Aí sim é chamada. E eu disse, Deus, tu me dissesses, sem dúvida nenhuma, de forma contundente, se eu soubesse inglês, eu daria um mês para vir para aqui. E se tu me mandasses por aqui para lá sem ser enviado, os enviados são mortos, imagina os que não são enviados. Irmãos, aquela gente está a crer em Jesus. Há casos incríveis de aparições de anjos, a muçulmanos que se convertem por causa do que aconteceu. Isso é fruto de orações de milhões de pessoas em todo o mundo. O Evangelho está a ser pregado nos países mais incríveis e mais controversos. Há dias o Putin, que é um país também que não aceita o Evangelho, parecia mais cristão que a gente. Disse, a Constituição não aceita casamento de homem com homem, nem mulher com mulher. É assim que enquanto eu for presidente, é mais crente que muitos crentes. Ele é ateu. Ele é ateu. E nós, igreja do século XXI, já há igrejas que se dizem igrejas que já aceitam tudo. Irmãos, a santificação é a ausência de pecado. Viver em santidade é viver em ausência total de pecado. Eu sei que quem me ouvir, que seja tendencioso para esses princípios, vai me achar radical. Mas eu quero te dizer, o cristianismo é radical. Não é radical para andar de armas a matar pessoas. É radical para perdoar quem ofende. É radical para amar quem está mal. É radical para amar toda a gente e perdoar toda a gente. Mas também é radical para dizer não ao pecado. Então, fazendo prova de Deus, provando, vendo Deus, Deus vai provar isso. Também há um outro princípio que nos leva a ganhar fé. É ouvindo testemunhos daquilo que Deus tem feito em nós ou nos outros e falando disso. E encontramos um grande texto sobre isso, que é o Gadareno, lá em Marcos 5,18, em que Jesus, 19, se Jesus não o deixou a caminhar, lembras-te do Gadareno? Que andava pelos sepulcros, se feria, se libertava de todo o tipo de amarra, tinha um poder extraordinário, em que, diz a Bíblia, tinha mais de 2.000 demónios no seu corpo, a possuir a sua vida. E diz a Bíblia que Jesus o libertou. Ele queria vir atrás de Jesus e Jesus disse, não me vais seguir aqui, assim, desta forma. Tu vai para os teus e anuncia quão grandes coisas Deus fez por ti. E é este testemunho que a igreja dos nossos dias está a perder. O que é que Deus tem feito por ti nos últimos dias? Que testemunho tu tens para dar a quem te rodeia? O que é que Deus está a fazer na tua vida? Porque essa coisa de arranjar emprego, ficar legal, tinha uma dor de cabeça e passou. Toda a gente tem essa experiência sem Deus. O que é que na tua vida há de tão diferente? O que é que Deus fez de tal maneira na tua vida que tu possas dar testemunho de Jesus? Porque o teu testemunho ativa a fé. Começa a germinar a fé. Começa a semear uma rega sobre a vida da pessoa. Porque quando a palavra de Deus entra, ela tem que ser regada, ela tem que ser podada, ela tem que ser guardada, tem que ser protegida para crescer e dar fruto. Amém? O que é que a tua vida serve para dar testemunho ao teu próximo? Porque ficar rico não me parece só esse o caminho. Ter trabalho também não me parece, porque qualquer ímpio tem trabalho.
Enriquecer também não é, a não ser que tenhas testemunhos incríveis sobre coisas que Deus fez nesse processo. Aí sim. Amém? Estavas num beco sem saída e Deus fez uma saída milagrosa. Aí sim. Meus amados, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que é mais essencial para poder falar ao nosso próximo? Olha, vem à minha igreja, mas vou à tua igreja para quê? O que é que há na tua igreja que não haja na minha? O que é que Deus faz lá que não faça onde eu estou? O que é que tu tens para dizer quanto a isso? Amados, a falha não está em Deus, a falha não está no poder de Deus, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo o sempre. Amém? Então, o que é que nós estamos a fazer de tal maneira, não é, que possamos dar testemunho ao nosso próximo, porque nós não temos Jesus para mostrar. Alguém tem Jesus? Onde é que está Jesus? Eu vou-te dizer onde é que está. Deve estar aqui. Tu devias de olhar para mim e ver Cristo. Eu devia de olhar para ti e ver Cristo. Eu devia de olhar para esta igreja toda que está aqui e aqueles que não estão hoje e dizer, eu vejo em cada um a vida e a obra de Jesus. Vejo pela tua fidelidade. Vejo pelo teu amor. Vejo pelas tuas obras. Vejo por toda a dedicação que tu fazes no que diz respeito ao reino de Deus. Vejo porque tu vives debaixo do reino de Deus. Está implantado o reino de Deus na tua casa. Em Lucas 7, capítulo 7, 2, eu gostava que lêssemos. É um texto incrível que nos mostra alguém que creu em Jesus, mas que não viu Jesus. Vamos abrir. Vamos abrir Lucas 7, 2. Estamos a falar do centurião e diz, e o servo de um centurião, todos encontraram? E o servo de, vamos ler juntos ali para ter a mesma tradução, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Sabe o que é que isto quer dizer? Estava a morrer. Verso 3. E quando ouviu falar de Jesus, o que é que ele aconteceu? Ele ouviu. Alguém falou. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus. Quem é o ancião dos judeus? É um homem idóneo. É um homem feito, talvez 60 anos, 75. Um homem de umas cãs, já com as suas cãs, com os seus cabelos brancos. Enviou. E não era romano. Era judeu. Ele foi sábio na sua forma de agir. Nós temos de ser sábios quando queremos alguma coisa de Jesus também. Também temos de ser sábios quando queremos servir Jesus. Pode dizer amém? Não basta querer e não basta só ofertar. Há que ser sábio na nossa forma de agir. Este homem era romano. Romano significa alguém que seguia perseguindo os judeus. Subjugava aquele povo. Dominava aquele povo. Mas vá. E enviou-lhe um ancião dos judeus rogando-lhe. A palavra rogar-lhe tem muita força. Significa uma súplica com dor. Rogando-lhe que enviasse a curar o seu servo. Verso seguinte. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito dizendo, é digno de que lhe concedas isso. Quem é que disse que era digno? O judeu, o ancião. E o ancião, o verso 4, se faz favor. O ancião, e diz que havia mais gente a dizer o mesmo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe, é plural. Ou seja, havia muita gente a interceder por um empregado, por um servo, por um escravo, amém? Daquele romano. É porque ele era um criado bom. Alguém que ele respeitava. Porque escravo é para mandar para o lixo naquele tempo. Estás doente, vai-te embora.
Era um patrão bom, exatamente. Então, este centurião, que dominava 100 homens debaixo da sua autoridade, diz o verso 4 que havia um conjunto de judeus dizendo: é digno que ouças o seu pedido. Verso 5. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Veja quem era. Um contribuinte tremendo para uma sinagoga, para levantar algo para honrar a Deus. Não era cristão, penso eu. Cristão, como sabem, o nome é só depois de Jesus. Não é igreja, mas não me parece um convertido ao judaísmo ainda, mas era uma pessoa que respeitava a fé deles e contribuía financeiramente, porque lhes edificou a sinagoga. O opressor que amava os judeus, o opressor que amava quem oprimia, só podia ser boa pessoa. Ele tinha ordens de Roma para ter determinadas atitudes, mas ele era um homem que amava, dizem eles. Irmãos, é mais importante aquilo que falam de nós do que aquilo que nós falamos de nós próprios. Não fales de ti. Fala dos outros, mas bem. Se é para falar mal, fica calado. Se é para mandar picadinhas, fica em silêncio. Porque para não amontoares na tua vida desgraça. Porque a desgraça agora não cai logo a seguir. Às vezes vem mais tarde. E a gente depois nem percebe. Porquê? Verso número 6, estamos a ler devagarinho, para todos entendermos. 6. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Já podiam ser judeus e romanos. Uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Grande homem. Tinha uma noção real da sua pessoa. Sabia quem ele era. E sabia que não era digno de receber Jesus na sua casa. Não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Seguinte. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado será curado. Isto é fé sem ver. Ele acreditou porque ouviu falar de Jesus. Ele acreditou porque alguém falou quem era Jesus. E hoje continuamos a acreditar da mesma maneira. Fala de Jesus, mais do que de ti. Fala do amor dele, fala do perdão dele, fala do poder dele, fala de como ele quer abençoar a vida de quem está ao teu redor, fala das coisas grandiosas que Deus quer fazer e faz. Se não tens para falar de ti, do que ele te fez ainda, fala daquilo que ele fez aos outros. Fala do que está escrito na Bíblia. Amém? Porque, irmãos, há pessoas que acham que não têm testemunho, quando eu acho que todos temos um enorme testemunho. Se realmente nascemos de novo. Porque, olha, vamos pensar aqui algumas verdades. Você é feliz? Tem que ser. Se é cristão, é. Como você vê a adversidade? Como você vê a pandemia? Como você vê o futuro? Qual é a sua maior esperança enquanto ser humano? Diga. Qual é a fonte da sua alegria? Diga às pessoas. Se não tem coisa boa para dizer, realmente você ainda não nasceu de novo. Porque você devia pôr Jesus em tudo. Em tudo. Olha, continuando, e por isso nem ainda julguei ser digno de ir ter contigo. Diz, porém, diga uma palavra comigo. E o meu criado será curado. Uma palavra. É coisa incrível, não é? Verso 8. Porque também eu sou homem, e ele explica quem ele era. Sujeito à autoridade, ele era sujeito à autoridade. Ele também era sujeito, mas também tinha autoridade sobre. E tenho soldados sob o meu poder e digo a este vai, ele vai. A outro vem, ele vem. E não sei ainda do 8. Vem. E ao meu servo faz isto, e ele faz. 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé.
um estrangeiro, um romano, que tinha mais fé dos que se diziam cheios de fé. Não foi ele que falou da fé dele. Porque fé é acreditar. Eu posso até ter fé sem viver com Jesus. Sabia disso? Sabia? Porque a fé é simplesmente crer. Há pessoas que têm tanta fé e são tão desobedientes. E vivem tão errado aos olhos de Deus. Já pensou nisso? Porque fé não implica fidelidade. Eu posso ter fé sem fidelidade, mas não ter dúvida alguma daquilo que a Bíblia fala. Mas o que Deus quer é fé. Por isso que o texto do amor é profundo. Ainda que eu tenha tanta fé que transporte os montes de um lado para o outro, para nada serve. Amém? O amor supera a fé, o amor supera os dons, o amor supera qualquer coisa. Por isso que eu digo aqui, parece quase uma heresia, se eu tenho que escolher entre fé e amor, não é? Agora, claro, sem fé é impossível ver ao Senhor, não é? Mas eu não estou a dizer, eu estou a dizer que há pessoas que têm fé. Eu costumo dizer, os dons são muito importantes, mas se eu não vir cura na igreja, mas haja amor, eu vou levar toda a gente para Jesus comigo. Vamos todos juntos. E tal, a gente na nossa igreja não acredita em milagres. É mentira, a gente acredita. Mas o facto de não crer em alguns dons, ou não achar que não é para os nossos dias, como há comunidades que assim o ensinam, não retira a capacidade de ser salvo. Este homem tinha uma fé que suplantava qualquer judeu que rodeava Jesus. Eu não vi também a fé em Israel como eu vejo aqui. Porque o argumento foi tão forte que Jesus disse: uau! Olha o versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. A nossa fé vem pelo ouvir, a nossa fé vem por causa de buscarmos a Deus com todo o nosso coração. A nossa fé, ela vem pela oração, porque nós orando estamos semeando aquilo que é plantado com aquilo que ouvimos. A nossa fé, ela é alcançada também, como muitas vezes fazemos prova, porque lá em Malaquias Deus diz: trazei todos os dízimos, todas as ofertas alçadas ao Senhor e fazei prova de mim. Isto é fé, quando eu sou fiel. Mas, por fim, a nossa fé também é acrescentada, é melhorada, é regada, quando ouvimos testemunhos tremendos. Irmãos, vamos buscar a Deus de tal maneira que possamos ter testemunhos tremendos. Eu venho de uma geração que às vezes ouvia-se os irmãos chegar aqui ao altar. E hoje não se ouve muito isso. Irmãos, eu fui ao médico, o médico disse que não havia cura para mim. Mas eu cheguei a casa, eu fui à igreja, ou o pastor ungiu-me, o pastor orou, ou eu em casa orei. Eu senti que Deus me curou naquela hora. Eu depois fui fazer exames e o médico diz: não sei como é que desapareceu essa situação. Já aconteceu aqui. Aqui. Quantos aqui já foram curados por Jesus? Levanta a mão. Aqui nesta casa. Aquela irmã é de fora também. A Hilda, lá atrás. Quem é que te levanta a mão que eu quero ver? Opa, chega. Um coco, não é? A Raquel, este menino. Tanta gente já foi curada por Jesus. O que é que tu fazes com esse milagre? Não digas de dor de cabeça, porque isso só se for um cancro na cabeça. Aí vale. Essa coisa de dor de cabeça, ela sai por muitas razões. Olha, se tu correres pode sair, se tu transpirares pode sair a dor de cabeça. Há tanta coisa. Tu vês uma igreja, cantas, louvas, aplaudes, sais alegre, sais animado. Eu entrei com dor de cabeça, sigo com dor de cabeça. Se fosse um teatro, podia acontecer rigorosamente a mesma coisa. Irmãos, Deus não precisa de milagrinhos. Deus não precisa de falsos testemunhos. Amém? Deus não precisa disso. Deus precisa de homens e mulheres que falem
das quão grandes coisas, como ele disse ao gadareno, vai e anuncia aos teus quão grandes coisas eu fiz por ti. Um testemunho simples. Pastor, eu antes de conhecer Jesus vivia triste, não dormia de noite, não tinha paz, não tinha alegria, e hoje sou uma pessoa tão feliz. Isto é um testemunho poderoso, você não acha? Como é que receber Jesus muda uma vida miserável de infelicidade para uma vida feliz? Isto vale mais que o Euromilhões. Porque se tens o Euromilhões era mais desgraça sobre a tua vida. Porque ias beber e comer e passear e gastar da forma errada e de repente estavas mais infeliz que o que eras antes. Você não concorda comigo? Irmãos, vamos nos levantar como uma geração de fé. Porque de acordo com aquilo que Jesus disse a Tomé no início da nossa meditação, somos muito bem-aventurados. Como Jesus gosta de nós, por crer nele, sem nunca o ter visto. Isto é extraordinário, vocês não acham? Podem subir, o louvor pode subir. Isto é tão profundo. Tu que estás online, que tu possas experimentar Deus também, desta maneira. Eu sei que pregações longas ninguém ouve, mas também não estou muito ralado com isso. Mas eu quero que tu ouças, que tu possas receber com todo o teu coração esta palavra. Busca a Deus com todo o teu coração, porque tu serás bem-aventurado por creres sem teres visto Jesus. Vamos ficar de pé e fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós estamos diante de Ti. Muitos de nós somos pessoas que não temos qualquer dúvida quanto à Tua palavra, quanto ao Teu eficaz poder sobre a nossa vida. Mas nesta manhã, Espírito Santo, és Tu que convences do pecado, da justiça e do juízo. És Tu que tens o poder de convencer-nos de toda a verdade da Tua palavra. Por isso, nesta hora, pedimos e rogamos, Deus, que sobre nós, os que estivemos aqui, os que estamos neste lugar e aqueles que online irão ouvir esta meditação, que Tu possas trazer mudança à nossa vida. Tu possas trazer transformação ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos. Toma-nos para ser verdadeiros homens de fé, para podermos divulgar a Tua palavra. Tal como alguém divulgou que Jesus Cristo tinha poder para curar o servo do centurião, assim nós precisamos ser mensageiros do poder que há em Jesus nos dias de hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, conforme diz a Tua palavra em Hebreus 13:8. Pai, ajuda-nos a crer de forma convicta nas verdades da Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos dar um aplauso a Jesus.